Bem-vindos ao novo podcast de divulgação científica da UFABC. Neste primeiro episódio, abordaremos um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, o advento da DeepSeek, uma startup fundada no ano passado na China, que acaba de lançar um sistema de inteligência artificial que surpreendeu o universo da tecnologia em escala mundial. Como foi amplamente noticiado na imprensa, o efeito DeepSeek abalou profundamente as ações financeiras das Big Techs ao lançar um assistente virtual gratuito, considerado tão inovador e eficaz quanto os concorrentes, mas desenvolvido por um custo muito mais acessível, além de disponibilizar o acesso ao seu código-fonte. Como se não bastasse, há quem diga que essa novidade chinesa seja capaz de ameaçar a hegemonia norte-americana na área de inteligência artificial. Mas sabemos que, apesar de toda essa repercussão, talvez você esteja se perguntando: e eu com isso? Para ajudar a responder essa questão existencial, dentre várias outras, convidamos ninguém menos que o professor Sérgio Amadeu, um dos maiores especialistas no tema, não apenas na UFABC, mas no Brasil. Fala, cientista! Professor Sérgio Amadeu, te pergunto, o que é a DeepSeek e como foi o seu processo de criação? A DeepSeek, ela é uma empresa chinesa que criou um modelo, né, de inteligência artificial, tal como é o GPT, o Llama do grupo Meta, o Gemini do grupo Alphabet, que é a holding do Google. E ela é uma empresa nova, né? Ela surgiu em 2023 e ela é uma empresa pequena, ela tem um pouco mais de 120, 130 funcionários na China. E ela conseguiu apostar no modelo aberto de inteligência artificial, ou seja, onde os códigos pelos quais aquele modelo foi treinado estavam abertos, ou seja, todo mundo que quisesse, tivesse conhecimento, né, podia olhar como aquilo era feito. E ela apostou nessa abertura para poder otimizar, para poder melhorar, aprimorar os processos de treinamento e de inferência da chamada inteligência artificial, que é então, é uma palavra que confunde, né? Treinamento. O que é o treinamento da inteligência artificial? Bom, em geral, o treinamento é você pegar aquele conjunto de dados que você quer tratar e você extrair padrões, fazer, na verdade, retirar daqueles dados aquilo que você pretende. Então, você não faz isso com programas feitos pelos programadores exatamente. Você tem modelos que extraem esse padrão com várias técnicas e que, no final, cria quase que um novo modelo, né, que vai ter uma interface que é aquela que a gente entra em contato pela internet, como seria a interface do chat GPT e outra. Eu estou simplificando, mas, na verdade, você tem o treinamento, é uma coisa muito cara, exige um custo muito elevado, e o que a DeepSeek já fez em maio do ano passado foi lançar um modelo com custo muito reduzido. Já era algo assim que chamou a atenção dos especialistas. Aí ele lança mais 2 modelos durante o ano lá na China, e ele aposta na inferência também, que seria, a partir de modelos treinados, ele criar, né, na verdade, fazer respostas com nova base de dados e trabalhar legal isso. Então, eles conseguiram também reduzir os custos de inferência, apostaram muito em matemática, apostaram muito em técnicas que estavam muitas vezes abandonadas ali nos papers, tal. Eles conseguiram fazer experimentos e no final eles conseguiram algo em torno entre 10 a 20% do custo de fazer um modelo de inteligência artificial como o GPT, eles conseguiram fazer lá na China. Então isso gerou um hecatombe. Por quê?
Porque, principalmente empresas como a NVIDIA, né? A NVIDIA é uma empresa estratégica para a inteligência artificial. Por quê? Porque ela fabrica chips, placas de processamento, de fazer inferências, por exemplo, que são estratégicas para IA, para inteligência artificial. Só que são placas caras, GPUs e outras, e todas as outras grandes empresas chamadas Big Techs, como a Microsoft, o Google, estão apostando também em produzir chips com alta capacidade de processamento. A gente costuma chamar de grande poder computacional. Quem analisa essas coisas do ponto de vista da economia, da política, não necessariamente só da computação, né? Então, a NVIDIA, ela recebeu muito aporte nas bolsas, muita grana de acionistas, gente querendo ampliar o seu capital, né? Apostou nela por quê? Porque ela é uma empresa estratégica, ela fabrica as principais placas de processamento e chips. Então, e tudo prometia que o custo do treinamento, da inferência, só ia elevar. As nuvens já estava num grau absurdo. Por exemplo, o treinamento do GPT-4 estima-se que gastou mais de 70 milhões de dólares para treinar o modelo. E o outro, Gemini Ultra do Google, foi mais de 190 milhões de dólares e ia escalando. Então a aposta era que, pô, todo mundo está dependendo disso. E aí a notícia de que a DeepSeek fazia a mesma coisa que o GPT-4 com 10 ou 20% dos recursos computacionais foi utilizada por especuladores que tem essa figura que as pessoas muitas vezes não levam em conta, mas tem que levar. O especulador é o cara que pega uma informação que é importante muitas vezes e vende as suas ações em grandes quantidades. E aí, quando você começa a vender as ações de uma empresa, os outros falam: o que está acontecendo? Eu também quero vender, só que aí ele não consegue mais vender pelo preço que estava. Para ele poder vender, tem que cair o preço da ação. Aí ele vai derrubando o preço para ver quem compra. E deu essa queda abrupta muito grande de algumas ações das Big Techs, em especial da NVIDIA. Aí veio, mas isso foi promovido por especuladores. E que tem uma base real, que é a queda do custo de treinamento e de inferência também dos modelos de IA que os chineses conseguiram. Isso é verdade, mas aí vem o exagero. Acabou a NVIDIA, ninguém precisa mais das placas. Não, isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Lendo alguns jornais chineses, antes do estouro em janeiro, inclusive do ano passado, tem uma matéria muito boa com o Liang Wenfeng, que é o criador da empresa DeepSeek, e ele dizia o seguinte: o meu problema não é financiamento, o meu problema é acesso a semicondutores e chips, no caso de grande processamento. Por que ele falava isso? Porque a China, você deve estar lendo em jornais, ouvindo em noticiários, enfim, podcasts, blogs, enfim, que a China está submetida a um boicote de tecnologias por parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos lidera o design, a produção, na verdade, ele controla a produção de chips no mundo, chips de última geração, com menos de 5 nanômetros de tamanho, então é um negócio que gasta menos energia, que esquenta menos, só que é algo de altíssima tecnologia. Os chineses estão correndo há mais de 10 anos, tentando se equiparar, mas ainda não conseguiram ser líderes na produção de chips, né? Então, a questão a NVIDIA ainda continua muito importante, o jogo não acabou. O que eu quero dizer é o seguinte: toda essa chamada inteligência artificial que a gente
muitas vezes não sabe exatamente o que é. Na verdade, a abordagem que é utilizada para ela é você precisa de muitos dados para extrair padrões, fazer classificações, e para fazer isso você usa estatística, probabilidade, só que você usa com algoritmos antigos e novos que precisam rodar com altíssimo poder computacional durante muito tempo para ficar cada vez mais precisa esse trabalho com os dados. Aí ele é, vamos dizer assim, organizado, por exemplo, no caso de um grande modelo de linguagem, como o ChatGPT, ele tem vários parâmetros que são ajustes e orientações ao modelo para que ele, inclusive, responda como se fosse um humano. Mas ele não é. Na verdade, uma pessoa inteligente, não é uma instituição inteligente. Ele é um sistema automatizado que exige um alto poder computacional e que assim é extremamente veloz por causa desse poder computacional, mas o que está rodando ali para responder uma questão que a gente faz é estatística, né? São aplicações matemáticas e tal. Então, é claro que para as empresas, o mercado, mistifica tudo, porque existe uma distância muito grande entre o cidadão comum usuário e essas empresas que desenvolvem essas soluções. Elas parecem mágicas, elas são muito úteis, mas a gente não pode se iludir, né? Nós estamos falando de dados, vamos supor assim, se tivesse uma linha de montagem da inteligência artificial, como diz o professor Matteo Pasquinelli, que é um pesquisador das implicações sociais, econômicas da IA, ele diz assim, tem uma linha de montagem disso, que precisa de dados, algoritmos e modelos, né? E tudo isso com alto poder computacional. O que os chineses fizeram que eu diria que eu acho que foi muito legal? Primeiro, reduziram esses custos usando aprimoramentos, matemática. Não vamos nos iludir, não foi no prompt que eles fizeram isso. Foi com muito esforço, muito conhecimento acumulado por eles. E a segunda coisa é que eles aproveitaram de modelos abertos de conhecimento e mantiveram modelos abertos de conhecimento com o que eles conseguiram fazer. Com isso, eles criaram um mega problema ali, não que o modelo aberto foram eles que criaram, mas eles fizeram um modelo muito eficiente, né? Até várias perguntas da pauta já foram respondidas, mas eu vou passar por elas até para a gente recapitular e você acrescentar o que achar que não, de jeito nenhum, não peça desculpas. A próxima pergunta, inclusive, era justamente esses 3 pontos que você elencou, né? Quais são as principais inovações para a inteligência artificial com esse evento todo? E acho que você já colocou essa questão, mas se você quiser elaborar de alguma outra forma, incluir outros pontos, à vontade. Eu acho assim, né? Em geral, o que a DeepSeek fez, ela se baseou, por exemplo, no Llama, que é um modelo treinado que não é aberto, é semi-aberto, ou um modelo com muitas restrições do grupo Meta, e ela utilizou um conjunto de conhecimentos que estão registrados em papers, né, em papers científicos, papers da computação e de outras áreas, e eles trabalharam diante de uma situação de restrição imposta pelos americanos, que é o seguinte, eles não têm acesso aos chips de última geração. Então, eles trabalharam para reduzir custos. Então, essa grande inovação, quer dizer, reduzir custos de tokenização, porque a inteligência artificial não entende bem, por exemplo, as palavras que a gente está usando têm que ser transformadas em tokens, que são, na verdade, pedaços de palavras ou de frases, enfim. E aí, isso vai ser parametrizado ali, antes vai ser vetorializado. Então, tem muita matemática ali, entendeu? Que eles apostaram muito e de aprimorar isso. Então, eles fizeram
A redução de custos era o objetivo deles para poder se tornar líderes. Porque o Liang Wenfeng, ele diz assim, nós temos que perceber que a liderança indica o caminho que vai o mercado, a ciência, e nós não estamos indicando o caminho. Então eles estão disputando um caminho com os americanos. É claro que a segunda grande inovação também é importante, é apostar tudo no modelo aberto. Não é tão simples isso. A OpenAI é um modelo fechado, né? O modelo do Google também, o Gemini é fechado. Existem várias outras frameworks, modelos que são abertos, mesmo dessas empresas. Mas o que a DeepSeek viu é o seguinte: o modelo aberto permite eu ter velocidade na implementação, no conhecimento, e eu aposto na minha capacidade de continuar criando, desenvolvendo, inovando. Então, eles abriram o modelo, botaram os códigos, botaram muitas vezes os valores dos ajustes, que são elementos importantes, botaram as coisas nos repositórios aí, e isso permite com que muitos países, universidades pelo mundo, peguem esse desenvolvimento que eles fizeram e continuem daí, e encontrem coisas novas. O que a terceira grande lição é que nós estamos num terreno de conhecimento que não é mágico. Requer ciência, requer testes, requer, na verdade, experimentos, e eles mostraram isso. Não tem um paradigma só, né? Não tem uma abordagem só da chamada inteligência artificial. E não vamos nos iludir, tem que ter muito conhecimento para desenvolver. E o desenvolvimento traz vantagens para você, para o seu país, para a sua cidade, para a sua universidade. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Falam, eu vou usar qualquer coisa, tanto faz de onde é. Não tanto faz, não. Vamos lembrar o professor Milton Santos. A tecnologia é feita no território. Ela pode, dependendo da tecnologia, destruir o território ou dar vantagens para esse território, trazer vantagem, trazer riqueza, trazer recursos. Então, na verdade, eles têm essa jogada, eles estão disputando a liderança. Eu pergunto assim para quem está nos ouvindo, né, e vendo, e aí o Brasil, ele quer fazer o que nesse terreno? Quer ser usuário só? Pode ser um usuário avançado, ou ele quer também ser um criador, um inovador. Então, para isso, ele vai precisar apostar na sua inteligência coletiva. E aí que tá. E aí isso é uma briga, isso não é simples no Brasil. Porque você pega uma série de intelectuais, uma série de gente séria, mas tem outro caminho. Eles falam, não, nós já perdemos o bonde. Era como falar, olha, o mundo industrial tem no tratamento do petróleo um insumo energético fundamental. Então nós já perdemos essa briga. Para que construir uma empresa de petróleo? Entrega para os americanos. Nós não fizemos isso, nós construímos uma Petrobras. A Petrobras é uma empresa que o cara fala, não, teve cheio de corrupto. Não tem nada a ver, cheio de corrupto ou não. Você pode resolver esse problema, mas ela traz riqueza para o país, ela mantém o país com riquezas absurdas, apesar de ter gente que fala, tem que vender, porque os americanos vão administrar melhor. Quer dizer, é uma falta de percepção mesmo, porque se você vende, você perde o controle da empresa, o lucro da empresa, e é uma empresa altamente lucrativa. Você pega a Embraer, tentaram até se desfazer da Embraer, mas a Embraer está vendendo a rodo aviões. É uma empresa de uma tecnologia super complexa. Então, é importante você desenvolver tecnologia e também trazer a sua visão, a visão da nossa inteligência coletiva, para comandar coisas na ciência e na tecnologia. Porque isso nos traz
vantagens, mas não é só por pragmatismo. Isso também mantém viva a nossa cultura e a nossa importância no mundo. Importância não significa é, 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 algo para submeter. A gente pode ser importante distribuindo abertamente os códigos. Como a DeepSeek está mostrando. Ele tem uma entrevista, o líder deles, é muito curiosa. Ele fala assim: eu não estou distribuindo código para virar bilionário. Eu estou distribuindo por uma questão de honra. Sou até mal, né? O que tem a ver honra? Ele fala: é muito importante você fazer algo que beneficie a todos, de verdade. Porque as big techs americanas, elas falam: eu coleto os teus dados para melhorar a sua experiência. Sim, uma parte é que, com base nos dados que, por exemplo, as redes sociais coletam da gente, os modelos de inteligência artificial traçam os nossos perfis e nos entregam coisas que a gente tem interesse, né? Mas ela dá também permite que eles nos coloquem em amostras para nos vender a nossa atenção para quem é da área de marketing, publicidade, tanto é que o Google é o maior destino de verbas publicitárias do planeta. Eu acho que quase 80% do lucro do Google, do grupo Meta, na verdade, Alphabet, desculpe, na verdade, vem de publicidade. Mas, na verdade, a publicidade vem do tratamento preciso dos nossos dados. E eles não fazem isso para melhorar a nossa experiência, eles fazem isso para ganhar dinheiro. Então, no caso, a gente precisa fazer ponderações aí para entender o que está acontecendo. Então, resumidamente, os chineses aprimoraram modelos, encontraram caminhos com novas, trabalhando a arquitetura das informações, trabalhando a modelagem, trabalhando a parametrização. Segundo, fizeram o modelo aberto, mostraram a grande importância do compartilhamento do conhecimento no modelo aberto. E terceiro, eles apostam na liderança, porque a liderança traz benefícios. A liderança é liderança tecnocientífica. É isso. Perfeito. A gente viu também muitas empresas de comunicação se referindo a esse evento como um momento Sputnik, lembrando de outras décadas, né? E aí eu pergunto, né, considerando todo esse contexto que você deu, duas coisas. Uma me ocorreu agora durante a sua resposta, né? De fato, a gente está diante de um momento Sputnik, no sentido de que existe alguma ameaça real à hegemonia norte-americana nas tecnologias de inteligência artificial, desse caso, né, inteligências generativas. E uma outra pergunta que me ocorreu nas suas respostas foi, considerando o contexto de aumento de tarifas em comércio global impostos pelos Estados Unidos, restrições a acesso a tecnologias, como ele tem feito com a China, seriam essas restrições, essas tarifas, no caso da China, um motor para a inovação, em vez de um impedimento e uma barreira? Não, primeiro, os Estados Unidos, ele já tem um ato, uma lei sobre chips, que tem uma série de restrições a chineses e a outras nações que eles consideram adversárias. Então, eles, já há algum tempo, abandonaram aquele discurso que nunca foi verdadeiro, mas era um discurso forte. Não, é preciso que todo mundo libere as coisas, as fronteiras abertas. Mas não, eles querem atrasar e muitas vezes bloquear, principalmente os chineses, com boicotes vários a chips e a outras possibilidades da tecnologia. Ocorre que, ao fazer isso, eles geraram a DeepSeek, que falou, bom, já que eu não tenho acesso, né, não é assim, não basta ter dinheiro que eu vou ter acesso aos chips de primeira linha, de ponta. Não, eu preciso fazer outra coisa. Né? Até porque os sistemas automatizados, que a gente chama de inteligência artificial, eles estão baseados em uma coleta de dados alucinante, num tratamento de dados e em grandes estruturas computacionais, né? Eu queria lembrar que o ano passado a OpenAI e a Microsoft anunciaram
Depois eu não vi mais, né, a continuidade disso, mas eles se propunham a construir um data center só para IA de 100 bilhões de dólares. Imagine o custo, né? 100 bilhões de dólares, mesmo que você multiplique por 5, são 500 bilhões de reais, é quase que um pedaço enorme do PIB brasileiro, sabe? É uma coisa. Então, eles querem controlar a tecnologia, sim, bloqueando o conhecimento, bloqueando o acesso a insumos importantes e também elevando os investimentos a uma situação onde ninguém poderia acompanhar. Mas nesse paradigma, não é o único paradigma que existe de inteligência artificial ou de sistemas automatizados. Não é o único. E isso que é preciso ter claro, e isso que deve motivar os cientistas, as universidades, nossos doutorandos. Aliás, a DeepSeek é uma empresa de doutorandos e mestrandos que nunca saíram da China. Eles me parece que não tem um único estudante que veio de Harvard, Stanford, sei lá de onde. Não. Eles falaram, é possível aprender. Então a gente tem que ver. Com as restrições, gerou um ímpeto por outras possibilidades. Mas a restrição, ela atrapalha. Não vamos nos iludir. Senão os americanos retiravam elas agora. Eles não vão retirar, eles vão aprofundar as restrições. Né? Então, por outro lado, eles vão apostar na alta concentração de poder computacional e de coleta de dados, e isso eles não vão parar. Não há nada que indique que eles vão parar de fazer isso, porque o modelo deles, eles têm capital e está dando certo, eles podem até usar as técnicas chinesas para melhorar a performance deles, e eles vão continuar o processo de concentração e vão continuar a tentativa de comandar, né, e ter o melhor posicionamento nesse ecossistema de IA, onde as duas ordens executivas do governo americano, a do Biden, né, que foi em 2023, e a do Trump, né, em 2019, já diziam que eles têm que se manter líderes e impor na condução, no caminho da IA, os valores americanos que eles falam. Eles não usam expressões como nós, precisamos ter soberania tal, porque eles se consideram os que governam o planeta. Né? E isso está mais claro, cada vez mais claro com o Trump agora. Está muito claro o jeito que ele se pronuncia, né, as retaliações que ele anuncia, mesmo que ele tenha que negociar, mas tudo isso pode ter um efeito colateral que nos ajude. Eu espero, por exemplo, que surjam mais políticas públicas, que a gente deixe entregar os dados das universidades para o Google, para a Microsoft, para o Grupo Meta. Eu acho que a gente pode aprender com os chineses, a gente pode pegar recursos e construir infraestruturas fundamentais, soberanas, distribuídas, com baixo impacto ambiental, aqui no Brasil. Isso não é irrelevante. Eu sei que se você for falar com algumas pessoas, vocês vão falar, não, vamos usar a Amazon mesmo. Mas ao usar a Amazon, você está entregando dados das suas pesquisas, você está entregando elementos para a Amazon, para que eles possam usar. Aí você fala, não, mas eu tenho um contrato. Nós temos vários pesquisadores, a Shoshana Zuboff, a José Van Dyke, Tarleton Gillespie, tantos outros que mostram, Frank Pasquale, e muitos são norte-americanos, eles mostram que essa confiança em contratos, quando os seus dados estão em outra jurisdição, em lugares que você nem tem acesso físico, isso é algo que se chama dataísmo. É uma crença, mas não é real. É só uma crença. Então, nós precisamos utilizar os dados para criar novas situações, novas possibilidades nossas. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura muito viva, e a gente tem inúmeras etnias, nós temos povos originários no Brasil,
Você acredita que empresas dessas big techs estão, para essas culturas que não são escritas, são orais, né? Eles estão indo lá, coletando com a IA deles toda essa cultura, embalando essa cultura e levando para lá. Pô, nós não podemos deixar isso. Né? Inclusive, a gente aprende com os maores, né, na Nova Zelândia, eles dizem que é preciso não só proteger o território, as riquezas físicas, mas é preciso proteger o simbólico, é preciso proteger as tradições, é preciso proteger o modo de vida e o jeito que eles resolvem as coisas do colonizador. Então, eles têm uma expressão que chama colonialismo de dados, né? E eles têm uma outra expressão de combate, que é a soberania de dados indígenas. Eles têm uma rede mundial. Será que nós vamos aprender que a gente precisa ter também soberania? Mas não é para humilhar o outro, para submeter. É para expressar na tecnologia a nossa cultura, a nossa cosmovisão. E isso se faz na IA também. Né? Eu vi durante esses dias muita gente falando, mas se você faz uma pergunta para o DeepSeek sobre o massacre da paz celestial, ele não responde. Claro, ele está lá com uma série de orientações que provavelmente tem a ver com o governo da China. Isso é verdade, sim. Agora, pergunta um monte de coisa ideológica para o chat GPT, ele não vai te responder a realidade baseado em fatos. Ele vai ter respostas ideológicas de interesse do Departamento de Estado americano. Né? Então, o que tem hoje é um jogo pela condução da ciência e tecnologia. Eu temo que a gente precisa reanimar a nossa juventude, os nossos pesquisadores, para que a gente veja e aprenda com o exemplo chinês. Né? O jogo não é assim. Eles já inventaram tudo, eu não tenho o que fazer mais nada. Não, não é verdade. Nós estamos falando de matemática, de estatística, de conhecimentos, de cosmovisões, de antropologia. Entenda? Então, a gente mal tá começando a fazer as coisas aí, né? E, mais uma vez, de um jeito muito interessante, você já cobriu todo o resto da pauta que eu tinha colocado, mas eu termino, até para retomar algumas coisas que você já colocou, com uma questão também um pouco mais generalista, do ponto de vista dessas pessoas que se entendem como usuárias, né? Como é que essas tecnologias que estão surgindo e que estão recebendo esse nome de inteligência artificial, que também Sim. atualmente parece que mais confundem do que ajudam, como elas impactam a vida cotidiana de fato dessas pessoas que se enxergam como usuárias e como elas podem vir a impactar considerando esse novo cenário em que eu posso escolher, eu vou usar um mecanismo chinês, eu vou usar um mecanismo dos Estados Unidos ou eventualmente vou até usar um mecanismo brasileiro. Olha, assim, vamos lá. Os dados nossos, dados sobre nosso comportamento, nosso dia a dia, sobre as mensagens que a gente manda no inbox, só que a gente está usando uma empresa que está coletando esse dado, tudo isso ele tem muito valor se for analisado. Tem muito valor. Né? Os dados se tornaram um insumo e para alguns pesquisadores ele é capital. Eu acho que para ser capital, ele tem que agregar um outro componente que são os sistemas algorítmicos. Sem dúvida nenhuma, você junta uma enorme base de dados e os sistemas algorítmicos, você pode criar coisas fenomenais. Então, essas empresas, elas não param, as big techs e tantas outras, não param de coletar dados sobre tudo e sobre todos. Então, o que a gente precisa perceber que quando a gente fala que os dados têm que ficar na nossa universidade, no Brasil, na nossa cidade, sob nosso controle, não é simplesmente por uma questão de privacidade, mas também é por uma questão econômica e por uma questão de criatividade. A gente tem que tratar esses dados do nosso modo e encontrar meios criativos, executar aquilo que a gente chama de tecnodiversidade. Então,
Não vamos nos iludir. Ah, não, vou fazer a coisa mais rápida, vou fazer de qualquer jeito, vou contratar a Amazon. Não faça isso. A gente tem uma universidade, tem várias outras. A gente não está na ponta das grandes descobertas, avanços científicos, mas nós não estamos lá sem condições de chegar na ponta em várias áreas. Então, nós precisamos buscar voltar a ter paixão pela criatividade e pela inventividade. Isso não resolve a inovação, porque a inovação é pegar essa invenção, essa criação e conseguir transformar em produto, em serviço no mercado. Né? É isso. A inovação é um elemento crucial também, mas eu acho que existem condições de inovar, existem pessoas que têm aptidão ao empreendimento e outras têm aptidão à invenção. E no meio do caminho tem várias outras habilidades geniais. E o problema é que o neoliberalismo, desculpa, mas é preciso falar isso, está dominando, né, a visão e diz tudo é inovação. É mentira. É mentira. Você tem uma cadeia toda que você tem que cobrir. E a universidade tem que ser voltada a criar startups. Um absurdo. A universidade tem sim que incentivar quem tem habilidade para isso e tem que incentivar todas as outras habilidades indispensáveis à ciência e à tecnologia e à cultura. É que o neoliberalismo ele quer soterrar e transformar nosso país num território de passagem de usuários avançados de produtos que eles vão criar lá no norte, entende? Lá nos Estados Unidos. Só que não é bem assim. Vamos aprender com a China, vamos lutar e construir experimentos de soberania, infraestruturas soberanas, distribuídas, de baixo impacto ambiental, porque eu não falei em nenhum momento, mas eu gostaria de colocar uma informação. Quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, estima-se que você gasta o equivalente agora um número muito preciso eu não vou ter, eu peço desculpas, mas entre 17 e 19 minutos de gasto de energia de uma lâmpada LED de 10 watts. Então você faz ideia do impacto energético que um modelo que se chama inteligente, na verdade é um sistema automatizado buscando informações em data centers, em centenas de máquinas, voltando na velocidade da luz pelas conexões, em sinais luminosos, dentro de fibras óticas, e que são convertidos em bits. Então, todo esse processo ele é extremamente socioambientalmente devastador. O paradigma da IA baseada em dados, eu acho que tem muitos limites, né? Porque não é nem inteligente e na verdade, é totalmente artificial. Tem gente que fala não é nada artificial. É totalmente artificial, depende de humanos fazendo uma série de ações o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ambientalmente, não adianta falar, não, eu vou deixar de gastar combustíveis fósseis, vou usar energia nuclear para alimentar a energia necessária aos data centers. E a água que precisa para refrigerar esses gigantes de hiperescala. Então, nós temos uma tarefa aqui, nós somos capazes, vamos criar estruturas menores, federadas, e estruturas que dissipam mais o calor também, vamos apostar em coisas, tem muita coisa a fazer, e precisa de muita genialidade, além de empreendedores, né? Empreendedor é um cara que tem uma capacidade genial para transformar lá o produto. Mas a gente precisa ainda apostar em muitas coisas na universidade que não são só empreendedores. E eu queria dizer que a gente tem que animar as possibilidades de criar soluções com a nossa inteligência colaborativa, coletiva, local e nacional. É isso. Muito obrigado, professor Sérgio Amadeu. Esteve aqui com a gente hoje conversando sobre o DeepSeek, o fenômeno que aconteceu com o seu anúncio na semana passada, dando todo esse contexto
sobre as origens e as implicações desses anúncios, e também como isso pode impactar no futuro dos desenvolvimentos tecnológicos também no Brasil e as oportunidades que a gente passa a enxergar com esses anúncios da empresa DeepSeek chinesa. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê Valeu. numa próxima. Até mais.